Queria agradecer a todos a presença, agradecer a oportunidade. Meu nome é Tereza Campelo, sou subchefe adjunta da Casa Civil, componho essa mesa com outros colegas do governo, coordeno, em nome da Casa Civil, um grupo de trabalho interministerial do etanol, junto com outros colegas que vão estar participando aqui do debate. Nossa mesa hoje trata do futuro, né, é intitulada O Futuro da Matriz Energética, como o poder público pode contribuir, na verdade, é uma pergunta para nós mesmos, né, com a colaboração de outros colegas, por orientação aqui do roteiro dos trabalhos. Eu peço a todos para que nós desliguemos os nossos aparelhos celulares e depois, aqui, quando a gente fizer as apresentações, eu tenho alguns outros recados aqui da organização do evento, né? Mais informações sobre os anais do evento, o pessoal sugere que acesse o site www.etanolsummit.com para também receber os materiais. Bom, nessa sala, como eu disse, o futuro da matriz energética brasileira, como o poder público pode contribuir. Eu vou compor a mesa. Em primeiro lugar, nós chamamos o nosso ex-ministro Antônio Palocci, nosso deputado federal pelo PT de São Paulo. Vou pedir licença, na verdade, para poder fazer uma moderação de uma mesa nessa altura. Espero estar à altura para poder estar conduzindo os trabalhos. Né? Nosso deputado Palocci, médico sanitarista, formado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, atuou em 97 e 98 como presidente do PT no Estado de São Paulo. Em 1996, recebeu o prêmio Juscelino Kubitschek e o prêmio Mário Covas. E, em 2002, por suas ações de apoio à pequena e microempresa, foi nosso ministro da Fazenda do governo do presidente Lula e nos orientou por muito tempo e nos ajudou a construir todo esse trabalho magnífico que hoje a gente está colhendo, né, os frutos de toda essa colaboração que o ministro Palocci nos deu. Chamamos o senhor Aloysio Vaz. O pessoal esqueceu de colocar tuas anotações aqui, Aloysio. Você me desculpa que eu estou sem. Além de presidente do Sindicom, não colocaram outras qualificações. Eu vou pedir para que você, quando for falar, se apresente, por favor. Desculpa, tá, Aloysio? Chamo também Alexandre Strapasson, diretor de Cana-de-Açúcar e Agroenergia do MAPA. O Alexandre é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Paraná, com especialização em Economia e Administração pelo Instituto Francês de Petróleo e mestrado em Energia pela Universidade de São Paulo. É responsável pela gestão de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento sustentável de biocombustíveis. Também o senhor Ricardo Guzmão Dornelles. Dornelles é meu colega de trabalho no governo federal, diretor de combustíveis renováveis do Ministério de Minas e Energia, faz parte da equipe que iniciou a ANP, coordenou o comitê que acompanhou a transição do regime de preços controlados para o de preços livres do etanol, na época chamado álcool, de 90 a 99. Em 99, foi designado para o Ministério de Minas e Energia para continuar no mercado de álcool e outros combustíveis renováveis. Hoje, o Dornelles também, no governo Lula, coordenou, pelo Ministério de Minas e Energia, toda a organização do programa de biodiesel e compõe o nosso grupo de trabalho de etanol. Bom, informamos que, ao final das apresentações, teremos um período dirigido aos debates, certo? A nossa ideia é que a gente tenha 15 minutos para a apresentação de cada um dos colegas. Vou fazer uma breve introdução aqui ao tema e depois vou ajudar a conduzir os debates, e nós queremos muito a colaboração também dos senhores. Na pasta de cada um existe um formulário específico, onde os interessados em fazer questionamentos podem encaminhar suas perguntas por escrito e com a identificação, sinalizando aos recepcionistas da plateia e organizando para quem vai estar fazendo cada uma das perguntas. Bom, eu, como tinha dito, o tema do nosso debate, o futuro da matriz energética brasileira,
e qual é a contribuição que o setor público pode dar, eu acho que ele chama ao debate o próprio setor público, mas também nos instiga a todos a pensar na pauta da matriz energética brasileira. Eu acho que o tema em si ele já compõe duas grandes dimensões. A primeira dimensão é a própria matriz energética, que é óbvio que exige planejamento e nos remete para uma discussão de segurança energética. Eu acho muito apropriado que se coloque a pauta da matriz e para o próprio setor se coloque pensar como combustível e como elemento dentro da matriz energética. Eu acho que hoje um dos grandes desafios do Brasil é pensar do ponto de vista da regulamentação, do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista da estrutura, do ponto de vista da organização da matriz brasileira, o etanol como um combustível. Hoje, um dos temas que a gente vem trabalhando dentro do governo federal é exatamente como regulamentar o etanol, que faz parte da matriz energética, hoje representa um percentual fantástico da matriz de veículos leves no país, já participa com um percentual acima do percentual da própria gasolina na matriz de veículos leves, e, ao mesmo tempo, do ponto de vista da legislação, do ponto de vista das normas, do ponto de vista da regulamentação no país, não é tido como um combustível. Então, toda a nossa pauta de regulamentação, na verdade, o etanol é mais uma commodity agrícola, entre aspas, do que um combustível. Então, eu acho que hoje o grande debate que eu poderia propor para esse grupo é pensar a matriz, mas pensar o etanol dentro da matriz e, portanto, pensá-lo como segurança energética, pensá-lo como combustível. Produção o ano todo, necessidade de tocar a economia, necessidade para um país que está crescendo no ritmo como nós crescemos e no ritmo como nós queremos crescer, como ter uma oferta firme de energia, como ter uma oferta firme de etanol. Então, acho que a primeira questão que está posta para a mesa, que está posta para os senhores, é a própria questão da matriz energética e do etanol sendo efetivamente um combustível. A segunda questão, que eu acho que está no próprio tema, no próprio título do debate, é o setor público, além de estar regulamentando, além de pensar na norma, além de estar planejando a matriz energética, ele tem outras contribuições a dar, e pensar o etanol, ao longo de sua história, ao longo desses 36 anos de produção de etanol como combustível no Brasil, nos remete a olhar também o futuro. Hoje, nós chegamos a ser uma matriz energética no mundo como uma referência. Nós somos um exemplo para todo mundo de uma matriz limpa e renovável, graças a uma contribuição fantástica que nós tivemos de pesquisadores, dos cientistas, do setor privado, mas também muito impulsionados pelo Estado brasileiro, que assumiu a proatividade de estar pensando, mais do que estar planejando, mais do que estar regulamentando, ter efetivamente instituído o etanol como uma possibilidade dessa matriz. Então, nós tivemos um conjunto de políticas públicas que viabilizaram o etanol e que nos fizeram chegar onde nós estamos hoje, que envolveu pesadamente incentivos fiscais, que envolveu pesadamente uma política creditícia no país, mas que envolveu também toda uma afirmação legal que estabeleceu cotas mínimas para o uso de etanol misturado à gasolina, que estabeleceu um conjunto de outras políticas e onde o Estado brasileiro também assumiu um papel de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de motores, estímulos às universidades na produção científica, etc. Então, nós temos uma larga experiência no Brasil, onde o poder público teve um papel fundamental para que a nossa matriz fosse uma matriz renovável e limpa e que o etanol fosse uma parte fundamental dela. O que está posto, acho que é pensar essas contribuições que o Estado brasileiro deu no passado, até que ponto ele pode avançar, tendo outras iniciativas, e que iniciativas a gente tem que estar retomando para que a gente possa avançar, para que a matriz brasileira possa
né, não só manter seus patamares com combustíveis renováveis e limpos, como é o caso do etanol, como é o caso do biodiesel, que foi recentemente introduzido na matriz energética brasileira no governo do presidente Lula, né, e outras energias que a gente vem trabalhando no Brasil, também com todo esse foco da sustentabilidade econômica, mas também social e ambiental, como é a eólica, como são outras formas de energia. Então, acho que, a título de introdução, eu acho que isso estabelece o grande desafio dessa mesa. Então, eu queria passar imediatamente para o nosso primeiro expositor, nosso deputado Palocci. Você quer falar da... Qual é a orientação para a gente descer? O que vocês estão fazendo nas outras mesas? A gente desce para assistir? Não. Eu não sou tão alto, não, que tem um degrau aqui. Né? Aqui, ver se está funcionando. Bom, boa tarde para vocês. É um prazer atender ao convite da Única para estar aqui nessa nova edição do Etanol Summit. É um prazer dividir a mesa com o Alexandre, com o Dornelles, com a Alísio e com a Tereza Campelo. A Tereza Campelo é uma amiga antiga e que esteve comigo desde da transição do governo. Nós fizemos parte da equipe que fez a transição do governo do presidente Fernando Henrique para o governo do presidente Lula. E a Tereza foi para lá porque eu fiquei sabendo que ia ser ministro da Fazenda, então precisava de uma economista para me ensinar a economia. Então, eu pedi para que ela me desse um curso rápido de economia em novembro e dezembro de 2002. E ela nos ajudou muito nessa área, naquela oportunidade, tem dado uma enorme contribuição à Casa Civil desde o início do governo do presidente Lula. É um prazer estar com ela aqui e com todos vocês. Eu queria fazer algumas colocações para procurar contribuir com o debate sobre o que o governo e governos, né, fazem em relação ao etanol. E a primeira questão que eu queria colocar é a seguinte: existem governos agindo a favor do etanol e governos agindo contra o etanol. Né? Quem participa de reuniões internacionais vê gente subindo nas mesas a favor e subindo nas mesas contra também. Normalmente estão do lado positivo em relação ao etanol os países consumidores líquidos de petróleo. Felizmente, são grandes países, são países que podem ser aliados estratégicos de um trabalho de defesa do etanol carburante. Estados Unidos, União Europeia, Japão, que são consumidores líquidos de petróleo e que têm interesse no desenvolvimento de combustíveis alternativos. E países produtores de etanol. Hoje tem 2 grandes países produtores, o Brasil e os Estados Unidos. E do lado da pressão contrária à evolução do etanol estão os países produtores de petróleo, os grandes produtores de petróleo, e as companhias de petróleo também. Elas não têm interesse, o que é normal, né? Não ter interesse em desenvolver um produto que é alternativo ao seu produto. Algumas companhias de petróleo, como a Petrobras, têm feito desenvolvimento de pesquisas em etanol celulose, que é em segunda geração, interessadas num futuro que ela sabe que virá. A Shell e outras também, a British Petroleum tem algumas pesquisas, mas, em geral, os interesses das grandes petroleiras vão no sentido contrário ao etanol. Esse é um mercado sempre em disputa. Eu, da minha experiência pessoal, percebi que essas pressões funcionam de forma muito diferenciada. Por exemplo, os Estados Unidos tomaram uma decisão firme de investir em combustível alternativo e fugir da dependência do petróleo. O Japão, não. O Japão, as dificuldades da entrada do etanol no mercado